Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento dos mercados agrícolas e financeiros, no momento que estão todos eles funcionando a pleno no Brasil e no mundo. A gente começa o programa de hoje conferindo os indicadores do mercado financeiro. Dólar operando com leve queda nesse início de tarde, R$ 5,44 é a cotação da moeda americana nesse momento. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,4%. Lá fora, mercado financeiro com poucas oscilações, o índice Dow Jones de Nova York com leve queda de 0,1%, agora há pouco. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Europa, menos 0,2%, já fechando. Xangai, na China, já fechou com preços estáveis, mercado de ações na Bolsa Chinesa. Petróleo operando com alta nesse início de tarde, 0,8% na Bolsa de Nova York, o WTI. Em Londres, o tipo Brent com alta de 0,6%. Mercado oscilando uma faixa aqui de 62 até 65 dólares o barril, conforme a Bolsa que se tome como referência. Mercado de commodities agrícolas, preços extremamente aquecidos no mercado internacional no início da semana, ontem, por exemplo, uma disparada generalizada. Hoje o mercado abriu um pouco mais calmo, foi dita a realização de lucros, o pessoal embolsou um pouco de grana aproveitando os altos preços, mas o mercado volta a operar de forma ascendente nesse início de tarde. Estou vendo aqui a soja, com um dia muito volátil, já operou nos dois lados várias vezes, está agora com menos 0,1%, ou seja, praticamente estável no mercado na Bolsa de Chicago, mercado de soja, depois de forte realização de lucros no início do pregão, agora oscilando aqui entre um lado e outro, mas com pouca variação significativa. Milho volta a subir, 0,7%, ainda com preocupações com o clima aqui no Brasil, não chove, não tem muita previsão de chuvas suficientes. A seca, ou estiagem, como se queira chamar, está prejudicando já bastante a produtividade das lavouras em algumas regiões, já tem quebra, algumas, de certa forma, irreversíveis. Tudo isso leva a uma conclusão de que o Brasil, o segundo maior exportador mundial, vai ter menos milho para exportar. Já se fala em washout, inclusive. Washout é o seguinte, é recomprar o milho vendido para exportação e vender no mercado interno, porque o preço aqui está mais alto que no mercado internacional em função da escassez do produto. A primeira safra foi ruim por questões climáticas e a segunda está repetindo o mesmo cenário. Portanto, o mercado interno extremamente aquecido. E o milho acaba subindo lá fora também hoje, 0,7% em Chicago nesse momento. Trigo também com alta, 0,2%. Somente o arroz na Bolsa de Chicago, arroz em casca com queda, 0,9%. Na Bolsa de Nova York, mercado também com altas aqui, eu estou vendo o algodão subindo 1,5%. Que mais? O café 1,3%. Preocupação aqui com o arábica, também por falta de chuvas aqui no Brasil. A safra que está por começar, já é uma safra pequena, já seria pequena em função da bienalidade da cafeicultura brasileira, já sofreu por falta de condições climáticas favoráveis lá na época das floradas, entre setembro e outubro, e agora as preocupações voltam com falta de chuvas. O que mais? Estou vendo aqui o cacau cai 0,7%. E o grande destaque, claro, e é o nosso assunto a partir de agora, o açúcar. O açúcar disparando, açúcar bruto na Bolsa de Nova York, 3,1% agora há pouco, lá na faixa dos 17 centavos e 60 por libra-peso, que está permitindo essa disparada. O mercado já vem aquecido, na verdade. Preocupações com o clima aqui no Brasil, com a safra de cana, especialmente na região centro-sul e particularmente no estado de São Paulo, falta de chuvas também. E agora acabou de sair aqui o relatório da Única, saiu agora às 11 horas, com a primeira estatística da safra nova, primeira quinzena, apontando uma queda aqui de mais de 30% na moagem, 30,6%. Ou seja, uma moagem uma safra que começa extremamente lenta, e aí o preço disparou em Nova York, 3,1%, conforme eu disse, e esse exatamente é o nosso assunto a partir de agora, conversando com quem conhece e entende do assunto, que é Lígia Reise, que é consultora em gerenciamento de risco da StoneX. Lígia, muito boa tarde, muitíssimo obrigado por aceder ao nosso convite. Lígia, estamos aí no furacão do açúcar, quem diria, hein? Quase 18 centavos de dólar,
e preocupação com o próprio Brasil, né? Como é que você está vendo a situação? Vamos começar pela própria safra aqui. Procede essa preocupação com o clima aqui na nossa região Centro-Sul? Lígia, muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Procede sim, a gente está vendo um clima muito seco, não é de hoje, né? O clima no ano passado ele já foi bastante seco em meses que eram importantes e tinha-se uma expectativa de que o verão pudesse trazer chuvas que reverteriam parte dos danos. E o verão começou, assim, de certa forma, bom em algumas regiões, ali em dezembro, janeiro, algumas regiões até tiveram chuvas adequadas, outras nem tanto. Porém, de lá para cá, o tempo ficou muito seco, né? Fevereiro, março, abril foram meses extremamente secos. Agora, maio, a gente já entra na temporada seca mesmo, né? Então, mesmo que chova, a expectativa é que chova pouco e que não reverta os danos que foram causados pela estiagem durante todo esse período que a gente já passou. Então, os preços eles refletem hoje essa realidade e os números da Única mostram isso, né? Mostram que as usinas atrasaram de fato o início da colheita porque a cana não estava pronta, né? E aí esse atraso de 30%, né, essa queda de 30% na primeira quinzena de abril com relação ao ano passado, ele traz preocupação e embora já fosse muito falado no mercado com relação ao atraso, à quebra, os números, né, quando eles vêm, eles trazem também um impacto, né, eles confirmam todos esses problemas que estão sendo vividos. Agora, Lígia, vocês fazem estimativas de safra, aí já dá para falar em revisão de expectativa de produção de cana? Vamos começar pela própria cana? Sim, a gente está estudando bastante, inclusive né, a gente vê que as usinas estão fazendo essas revisões individualmente, né? Tem muita usina que estava estimando que teria uma quebra de 5%, que agora está falando em 7%, 10%, até 15%, né? E acho que o setor todo agora está nesse processo de revisão de número, né? Para nós não vai ser diferente, né? Em maio nós devemos revisar esse número para baixo, com certeza incorporando de novo 2 meses secos, né? Que a gente teve em março e em abril, e a expectativa de maio também é que esse clima seco se repita, né? Então, hoje, as estimativas mais otimistas, elas estão na casa de 580, mas a realidade, né, o que a gente tem aí de elementos já sugerem que a safra não deve nem chegar nesses 580. Mas também daqui pela própria estatística da Única aqui, que está afetando também esse clima, a própria qualidade da cana, um ATR mais baixo do que a expectativa, né? Isso é outro fator também que influi na própria produção dos derivados, né? Ou seja, menos açúcar ainda em comparação com o próprio tamanho da safra, né? Sim, o ATR em algumas regiões, por estar muito seco, ele até veio melhor. E a gente tem que ter um pouco de cautela, porque quando a gente compara com o ATR da safra passada, a gente está comparando com uma safra que teve um ATR muito bom. Então, para esse ano, a gente deve ter um ATR mais dentro da normalidade. Porém, o principal não é nem o ATR em si, mas o ATR total, que deve ter uma quebra grande por conta principalmente da quebra agrícola, né, do TCH, né, da tonelada por hectare da cana. Esse deve ser o principal impacto. E aí trazer como consequência uma redução de ATR total grande, né, porque o ATR, o rendimento agrícola da cana menor e o rendimento industrial também menor, né, mais perto da normalidade, devem se somar para resultar em menos oferta de matéria-prima como um todo. Agora, Lígia, perspectiva para essa safra mais alcooleira em relação ao anterior, mais açucareira, como é que está o cenário? Apesar do dado da Única hoje ter mostrado menos açúcar, a gente ainda espera que a safra seja mais açucareira. Se a gente observar o estado de São Paulo, que é um estado mais açucareiro do que os demais, na média, ele está mais atrasado.
ele teve uma retração de moagem de mais de 50% na quinzena. Então, à medida que São Paulo vai entrando com mais usinas agora em atividade nessa segunda quinzena e na 1ª de maio, a nossa expectativa é que os números já mostrem um aumento do mix açucareiro. E muito em resposta a preço, apesar dos preços do etanol estarem altos, os preços do açúcar em reais, eles estão mais altos ainda. E quando a gente fala de quebra de safra e tem essa ameaça de ter um resultado de produção menor do que se imaginava, o principal, quem vai pagar o pato aí mais é o etanol, né? Porque o açúcar já tem bastante contratação para exportação, que muitas vezes acaba ficando caro, né? Não entregar, cancelar esses contratos. Então, tudo indica que a safra ela vai ser ainda mais açucareira do que foi a safra passada. Lígia, falar um pouquinho sobre preços. Os preços estão lá nas alturas, eu imagino que não seja um preço que vinha sendo esperado, pelo menos inicialmente. Por trás disso, além do Brasil, o que mais está contribuindo para essa escalada? O principal fator é o cenário macroeconômico que a gente tem hoje. Então, como você bem pontuou no início do programa, tem uma série de outras commodities que também estão se valorizando. É claro que muitas também com efeito climático, né, de redução de oferta, mas a gente vê que os movimentos eles estão um pouco exagerados por um contexto financeiro, macroeconômico, em que a gente tem ainda um excesso de liquidez nos mercados, fundos especulativos buscando rentabilidade em ativos que rendam mais. Então, as commodities, como uma classe de ativo, de investimento, elas estão sendo mais buscadas e acaba potencializando esse movimento do açúcar e de outras commodities também. Do lado de fundamentos, o principal hoje é Brasil, né? A gente teve notícias negativas também na Europa, com a geada da França, mas com uma análise um pouco mais minuciosa, a gente está vendo que o impacto ele é pequeno, né? Então, no campo dos fundamentos, eu diria que o principal mesmo é Brasil. A gente tem inspiração da tela de maio essa semana, que vai ser muito importante para o mercado, para a gente ter um termômetro da demanda de açúcar, né, por açúcar, como essa demanda está de fato, né, e pode ser um direcionador de preços daqui para frente, né, se a demanda, através do que a gente observar ali na expiração da tela, se mostrar fortalecida, pode dar mais gás para o mercado subir. Por outro lado, se a demanda se mostrar tímida, não com pouco apetite, digamos assim, pode abrir espaço para uma correção do mercado. Fala um pouquinho da Índia lá. Se fala muito ultimamente de uma derivação de uma certa quantidade de cana agora para etanol também, que não era uma tradição na Índia. Isso pode ter impacto também na própria produção de açúcar, né? Como é que se enxerga esse cenário? Ele tem um impacto grande ou é uma coisa muito incipiente ainda? É incipiente, mas está crescendo, né? Então, nessa safra mesmo que a gente está, a gente já deve ter quase 2 milhões de toneladas de açúcar a menos colocadas no mercado por conta desse desvio para a produção de etanol. E a tendência é que isso cresça. No curto prazo, o impacto ele não é tão grande, né? O mercado já vem acompanhando isso e até incorporando essa diversificação nas estimativas de safra para a Índia. A longo prazo, pensando que é uma tendência que vai continuar, isso impacta, sem dúvida, estruturalmente o mercado de açúcar, porque a Índia ela tem um problema que é em várias safras, essa sobreoferta de açúcar, e ela própria tem que subsidiar a exportação, gasta dinheiro com isso, porque o preço da cana dela é alto, né? E acaba também interferindo no mercado internacional, derrubando os preços, né? À medida que ela tiver menos excedente exportável, que parece ser o plano, a tendência é que ela impacte menos o mercado, como ocorreu poucos anos atrás, né? Com toda a sobreoferta que ela colocou no mercado.
Imagino, inclusive, que essa calamidade que está acontecendo na Índia lá com a questão da pandemia, né? Matando gente e provocando isolamentos agora, pode eventualmente até afetar logisticamente, né, a exportação da Índia. Não sei se isso já está no radar. Tá sim, a gente inclusive teve essa semana um posicionamento da agência exportadora lá da Índia. Eles disseram que pode afetar pontualmente, mas que o total a ser exportado na safra não deve ser afetado, porque eles já escoaram bastante e eles têm ainda bastante tempo aí até setembro para escoar o que falta, né, para chegar na meta, né, no quanto eles têm de planejamento de exportar dentro daquele subsídio. E de fato eles estão exportando bem, né? O mercado em março a gente viu bastante açúcar indiano entrando no mercado, em abril também. Mês de maio pode ser um pouco mais difícil, mas quando as coisas melhorarem um pouco por lá, a tendência é eles conseguirem escoar o que falta, assim. E vamos ver agora para a próxima safra, né? Sem dúvida, a situação por lá está muito delicada, né? E é um país muito populoso, então é um player que a gente tem que colocar uma lupa em cima, porque a gente sabe que a situação pode sair e ficar fora de controle por muito tempo e se tornar exponencial, né? A contaminação. Então a gente vai ter que acompanhar muito de perto a evolução agora daqui para frente por lá. Tem uma última pergunta, Lígia. Comercialização da safra nova aqui em termos de açúcar. O Brasil tem se antecipado bastante em termos de vendas, né? Ultimamente, já aconteceu na última safra. Parece que agora também está bastante antecipada a comercialização de açúcar brasileiro. Você dá para citar um percentual mais ou menos do que já foi vendido? Para essa safra, falando de Centro-Sul, deve estar perto de 85% já da safra vendida, da exportação, né? E o que não está vendido, né, precificado, vamos falar assim, em grande medida é aquele RED do Consecana, né, do custo da cana, que as usinas não fazem antecipadamente para se proteger de um eventual aumento do custo da cana. Então, assim, do que elas teriam livre, de fato, para fixar, sem ser esse RED do Consecana, quase tudo já está precificado de fato. E isso até justifica um pouco desse vigor de alta do mercado, porque o mercado ele tem menos resistência vendedora, né? Os vendedores eles já avançaram bastante por aqui e em outros países também. Muito bem, conversei com Lígia Reise, ela que é consultora em gerenciamento de risco da StoneX. Lígia, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez do nosso programa e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos lá. Bom, hora de dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Soja com mercado aquecido, aqui no nosso mercado interno, refletindo, é claro, as altas fortes do mercado internacional nos últimos dias. Ontem a soja subiu bastante eficaz, são 10 sessões consecutivas de alta, e o mercado aqui só não sobe mais por causa do câmbio. O dólar não tem ajudado, ontem caiu 0,7%, se não me engano, se bem me lembro, hoje está caindo mais um pouquinho. Então, o câmbio aqui segura um pouco o impacto interno das cotações internacionais. Mesmo assim, preço lá nas alturas. Aí, Porto Paranaguá, 184,50 em alta, né? Interior do país também, várias praças. Ou está estável ou está subindo. Não estou vendo nenhuma queda no mercado físico até hoje pela manhã. Cascavel 1,4% de alta, Rondonópolis 1,2%, Passo Fundo está estável, estava, né? Estamos falando hoje pela manhã. Que mais? Tem mais praça aqui, Dourados, Mato Grosso do Sul subindo 1,2%, Sorriso também 0,3%. Enfim, mercado segue muito firme no caso da soja, preços muito bons. Vamos para o milho? Milho mais ainda, né? Milho extremamente aquecido, ou está estável ou sobe. E sobe bem. Estou vendo Paranaguá subindo 4,1%. O mercado físico está pagando mais que exportação, hein? 88 em Paranaguá, Campinas 103, alta de 1%. Preço aí lá no sul, por exemplo, Chapecó, R$101 por saca de 60 quilos. Bom para o produtor, né? Mas o criador de suínos e aves não está
conseguindo resistir a esses preços altíssimos que impactam diretamente no custo da ração. Vamos em frente com as nossas notícias. Olha, hoje, dia agitado em Brasília, a instalação da CPI da Covid. O Senado está instalando, nesse momento, já começou, que é essa Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, destinada a apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas também aos estados ou municípios para o enfrentamento da pandemia. A reunião de instalação da CPI da pandemia está sendo presidida pelo senador Otto Alencar e uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi determinado a suspensão imediata da liminar que tentava impedir o senador Renan Calheiros de ser indicado como relator da CPI. Bom, coisas estão em desenvolvimento, daqui a pouco, se tiver alguma novidade, a gente acompanha e volta a falar deste assunto. Bom, a gente falou agora há pouco da moagem de cana-de-açúcar. A única União da Indústria de Cana-de-Açúcar divulgou agora pela manhã, agora há pouco, perto do meio-dia, o desenvolvimento, aliás, a moagem de cana-de-açúcar, o comportamento da moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena da safra nova. A safra nova está começando agora, com um certo atraso, safra 2021, 2022, e já com uma queda, um movimento muito lento aqui em termos de moagem, consequentemente na produção de açúcar e etanol, uma queda na moagem de 30,6%. Vamos ver a notícia. Ao todo, foram processados 15,63 milhões de toneladas, frente a 22,5 milhões da safra 2020-2021, queda de 30,57%. A produção de açúcar e etanol, em linha com a diminuição de moagem, totalizou 624 mil toneladas e 730,5 milhões de litros, respectivamente. A queda se deve ao menor número de unidades produtoras em operação neste início de safra. Nos primeiros 15 dias de abril, 147 unidades estavam operando, 141 processadoras de cana-de-açúcar, 5 exclusivas de etanol de milho e uma usina Flex. Já em relação ao etanol, na primeira quinzena da safra 2021-2022, as unidades produtoras do Centro-Sul comercializaram 960,75 milhões de litros do combustível, registrando avanço de 19,53% em relação ao mesmo período da safra 2020-2021. O aumento ocorreu pelo crescimento da venda para o mercado doméstico, que totalizou 943,48 milhões de litros, alta de 23,11%. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico para amanhã de hoje. O preço do boi caindo no mercado físico, mas seguem firmes no mercado futuro, mas cedendo um pouquinho no mercado físico, conforme a gente está vendo aqui. Triângulo Mineiro 306, menos 0,3%. Tem quedas aqui em Goiás, sudoeste de Goiás, 295, menos 0,7%. Que mais? Lá em Cacoal, também lá em Rondônia, 296, menos 1,3%. Araçatuba, aqui no Noroeste Paulista, 314, não alterou. Vamos para o café. Café com forte alta, refletindo o mercado internacional, só não subiu mais por causa do câmbio. 760 no sul de Minas, o Arábica, 765 no Cerrado Mineiro, subindo 1,3% em ambos os casos. Tem alta forte aqui em São Paulo também. E também no Conilon, em Vitória, 2,3% para R$ 450 por saca de 60 quilos. O que mais? Temos o arroz em casca, arroz beneficiado em casca subindo 0,1%. 86,70 uma saca de 50 quilos no interior do Rio Grande do Sul, lá por Santa Maria. Dom Pedrito 0,1%, Turvo em Santa Catarina também subindo. Vamos para o próximo aqui, que é o algodão. Algodão também com forte alta, aqui refletindo o mercado internacional também. 1,4%, R$ 5,05 a libra peso em São Paulo. Ultrapassando R$ 5,00, portanto. Muito bem, vamos em frente. Não temos mais tempo para nada, né? Praticamente estouramos o nosso tempo. O negócio agora é acompanhar o desenvolvimento aqui do clima aqui no Brasil, a preocupação muito grande com o clima para o milho. A gente já falou isso ontem bastante. A situação não melhorou, já se fala em quebras na produtividade em importantes regiões produtoras de milho, por falta de umidade. Não choveu nos últimos dias e não tem previsão de chuvas suficientes, pelo menos, a não ser breves pancadinhas, para salvar o milho, que está realmente bastante a perigo aqui, o milho de segunda safra.
O Brasil precisa de uma safra grande, mas não é isso aparentemente que vai acontecer. Já se fala em alguns pontos do país em quebras irreversíveis na produção. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Lembrando que 18h30, agora no final da tarde, a gente está de volta com o Consultor Agromais aqui neste mesmo canal. Uma boa tarde e até mais.